gente vai conversar com a Marcília Luzbeth, que é empresária e vai conversar com a gente sobre como ter êxito nos Estados Unidos. Tudo bem? Boa tarde. Tudo, boa tarde, Prazer te receber aqui, viu? Igualmente. A primeira pergunta, na verdade, eu queria que você explicasse um pouco pra gente essa sua trajetória, como você foi para os Estados Unidos, você já era empreendedora quando foi para lá? Conta um pouco pra gente. Não, na verdade começou assim, eu morava em Brasília e conheci o meu marido lá, que é americano. Então aí nos conhecemos, logo em seguida nos casamos e ele teve de voltar e eu fui com ele. Então não foi nada programado. Então chegando lá foi tudo uma grande surpresa para mim, tudo novo, uma nova cultura, uma nova língua. Então, tudo diferente. Você já dominava o inglês ou ainda não? Não dominava, falava assim o básico do básico, mas... O que também não deixa de ser um desafio, né? Exatamente, um grande desafio. Mas chegando lá também eu fui morar em comunidade americana, na verdade, entre os americanos, porque quando você vai para morar em comunidade brasileira dificulta às vezes um pouco, porque todo mundo ali fala português. Eu conheço pessoas que contam que às vezes ficaram muito tempo, meses, às vezes até mais de um ano nos Estados Unidos e voltam sem falar tão bem como deveriam, justamente porque ficaram convivendo só com brasileiros, Exatamente, né? Eu também conheço, tenho vários amigos também que moram na comunidade brasileiros há muitos anos e não fala porque... Aí você acaba se acomodando um pouco, então melhor mesmo eu aconselho a sempre morar em área americana, porque aí aprende bem mais rápido. Você, mulher, jovem, brasileira, como é que foi começar uma carreira lá? Conta pra gente. Na verdade não é fácil. Por isso mesmo, por ser mulher, às vezes tem um pouco de dificuldade, às vezes um pouco de, digamos, um pouco de machismo também. Mas isso aí eu já tiro de letra hoje, tive um pouco de dificuldade, ainda tenho, mas isso aí não é empecilho. E como é que é a sua área de atuação lá? Conta um pouco pra gente. Eu tenho um restaurante, o Costela Grill, e também tenho uma produtora. Essa produtora eu faço turnê, realizo turnê de vários cantores aqui brasileiros, né, no caso. Pra gente poder entender, para quem mora aqui e tem esse sonho de ir para os Estados Unidos, eu ouço falar de muitas pessoas que foram para os Estados Unidos, aqui tinham de repente uma profissão, já tinham uma formação e quando vão para os Estados Unidos, existe uma série de trabalhos que são comuns, então mulheres vão ser babás, às vezes vão fazer faxina. Teve um rapaz que me relatou, que eu conheço, né, do meu convívio, que aqui ele é engenheiro, ele foi para lá limpar piscina. E ainda assim eles falam que os valores compensam apesar disso. Mas para quem quer ir para lá, qual que é o incentivo? Você já foi casada com um americano, mas assim, pelo que você vê da cultura, qual que é a dica, a orientação que você pode deixar? Então, na verdade, essas pessoas que têm essas profissões aqui no Brasil, quando chega lá fica difícil de trabalhar, porque a maioria delas vão indocumentadas. Então, quando chega lá, essa mão de obra, babá, limpar a casa, e ela não necessariamente você tem de ter a documentação necessária. Então, é mais fácil e também ela é muito bem remunerada. Então, aí, digamos que é a maneira mais fácil que tem. Porque se você vai de uma maneira, digamos, legal, com documentação, aí muitos conseguem chegar lá e trabalhar na área que já trabalhava aqui no Brasil. O que você citaria como a sua principal dificuldade? Assim, o que você poderia dividir com a gente? Hoje ou quando eu cheguei? Pode ser o que você relata como maior dificuldade na vida profissional mesmo. Talvez no começo, alguma dificuldade maior? No começo, claro que teve o processo de adaptação à língua, mas digamos que eu me saí bem. E hoje, na verdade, hoje eu não vejo dificuldade nenhuma, porque eu me adaptei super bem lá, já faz 16 anos que eu moro lá, então hoje em dia eu não vejo dificuldade nenhuma, mesmo porque eu também sempre estou aqui no Brasil. E então, para mim, não tem dificuldade, na verdade. Pensando na questão cultural, hoje aqui no Brasil a gente vive um problema econômico barra político, político barra econômico, cada um fala de um jeito, mas é o problema que a gente vive nesse momento. A gente sabe que há alguns anos os Estados Unidos também teve uma crise econômica e você estava por lá nessa época. Sim. Culturalmente você percebe, ainda mais que você está lá e está presente aqui também no nosso país, você percebe uma diferença muito grande de passar por uma crise? Sim, claro, percebo. Quando começou a crise lá em 2008, eu já morava lá. E, na verdade, o americano, eu vejo a diferença, eles são muito organizados em tudo. Então, isso tem bastante diferença. Aqui no Brasil,
é meu país, eu amo, mas tem muita desorganização. Então, essa, digamos que foi a diferença que eu vi. Eles são muito focados, organizados e acho que é isso. Para quem tiver uma oportunidade, eu sei que muitas pessoas talvez não possam morar, mas eu converso, por exemplo, com muitas mães que têm o sonho de mandar seus filhos para fazerem um intercâmbio, ficarem pelo menos 6 meses, ou de repente fazerem uma faculdade, um curso. Vale a pena? Vale muito a pena. Eu recomendo isso para quem puder mandar os seus filhos lá. Eu recomendo porque o inglês é a língua universal. E indo lá, ficando uns meses, na verdade eu recomendo no mínimo 6 meses a 1 ano, não menos do que isso. E aí a prática de você falar o inglês lá é totalmente diferente quando você estuda aqui. Então se aprende muito mais rápido e eu acho que isso aí só vai somar na vida desse adolescente, dessa pessoa, só vai somar. Então eu recomendo, quem puder fazer isso, faça, que não vai se arrepender. Agora, outra coisa que eu queria que você dividisse conosco, eu queria que você falasse da sua visão, do seu pensamento quanto à mulher no mercado de trabalho. Você citou que foi já uma dificuldade sim lá. A gente sabe que aqui também não é tão diferente. A gente fala que hoje as mulheres ainda ganham cerca de 30% menos do que os homens nas mesmas funções, falando em Brasil. Falando em mundo, a gente sabe que em vários outros lugares também existe uma diferença. Para a mulher que está aí lutando, batalhando, talvez a mulher que por um tempo parou para cuidar dos filhos e agora quer se inserir de novo no mercado de trabalho, como enfrentar as dificuldades? Como você fez? Então, o meu caso foi bem esse. Por um tempo eu parei, assim que eu me casei, logo em seguida fiquei grávida e eu parei por um tempo para cuidar dos meus filhos. Eu tenho 3 e aí depois que eles estavam maiorzinhos que eu fui cuidar digamos, da minha carreira, da minha profissão. Realmente, eu acho que tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil é muito difícil. O preconceito por ser mulher, mas lá nos Estados Unidos eu sinto menos isso. Eu acho que porque nos Estados Unidos talvez porque eles têm profissionais mulheres eu sinto lá um pouco diferente. Uma diversidade maior, exatamente, né? Uma diversidade bem maior do que aqui no Brasil. Mas eu falo para as pessoas, para as mulheres, para não desistirem, com certeza, nunca pode abaixar a cabeça e desistir e continuar, mesmo com obstáculos, mesmo com dificuldade, continuar, nunca desistir. É verdade. Ela falou uma realidade que é de muitas mulheres, que as mulheres que podem, geralmente, elas optam de fato por parar um tempo para cuidar dos filhos. A gente sabe que infelizmente não são todas que podem, mas as que podem param. E quando a gente conversa com algumas mulheres, a gente percebe que às vezes elas têm até um medo, uma barreira. Como é que eu vou voltar para o mercado de trabalho? Você se lembra como foi a primeira vez quando você falou, agora eu quero voltar de vez, eu quero ir para o mercado de trabalho? Aí foi bem difícil, porque... Dá um frio na barriga também? Dá um frio na barriga e, por um lado, também eu me sentia um pouco culpada pelos filhos, por Toda mãe conta aí, eu não tenho filhos ainda, mas toda mãe conta que esse início de sair de casa para o trabalho gera um pouco de culpa, né? De culpa. Eu ficava pensando, será que eu não... Estou sendo egoísta, pensar em mim, na minha profissão e os meus filhos, mas na verdade eu já tinha ficado um bom tempo cuidando deles, eles já estavam indo para a escolinha e eu precisava desse tempo. Eu acho que a mulher precisa disso. A mulher, eu gosto da minha profissão e eu precisava me dedicar, e os meus filhos, mas não deixa de ter a culpa. Não deixa de se sentir culpada, com aquele coração apertado. Os primeiros dias era bem difícil, eu ficava com o coração apertado mesmo, assim, sentindo muita falta, pensando se eu estava fazendo na coisa certa ou não. Mas hoje eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa e hoje eu tento dividir a minha vida profissional com a de mãe. Quando eu estou em casa, eu me dedico totalmente aos meus filhos. A minha filha mais velha, que está com 15 anos, então eu sou motorista dela, fico dirigindo para lá, para cá. O meu filho de 11 anos também é a mesma coisa. E a pequenininha de 3 anos também, tem de ir passear com ela, levar ao parque, ao cinema. Então, quando eu estou em casa, eu me dedico 100%. Então, hoje, digamos que eu não me sinto tão culpada mais, porque quando eu estou com eles, eu sou só deles. E quando eu estou trabalhando também, eu tento ser o mais profissional possível. Então, aí eu
acho que hoje em dia já é mais tranquilo isso. Tempo de qualidade, né? O tempo que você tem com eles é com eles, né? É com eles. Como a gente estava falando agora há pouco da Bienal, e a gente viu uma matéria também falando sobre isso, às vezes a gente fica tanto tempo no celular, às vezes a mãe, ela até está presente em casa, mas ela está cuidando de tantas outras coisas que nem está dando atenção para os filhos, né? É tempo de qualidade a importância, né? É verdade. Quando eu tô com eles, na verdade, muitas vezes, a maioria das vezes, eu deixo o celular de lado e fico só com eles. Então, me dedico só a eles, e aí eu acho que é isso mesmo que você falou, é a qualidade, o tempo. Às vezes você fica 2, 3 horas, mas dá qualidade, melhor do que às vezes você ficar talvez o dia todo, mas se você fica na televisão, no telefone, aí eu acho que não seria muito interessante, porque você não está dando qualidade para a criança. Agora, você acha que é importante também a conversa, o apoio, por exemplo, do marido para aquelas que são casadas, que têm um marido? Porque a gente sabe que tem N histórias, né? Às vezes a mulher é viúva, às vezes é separada, mas o apoio da família para essa decisão, vou voltar para o mercado de trabalho, é importante essa conversa, esse apoio? Com certeza é muito importante. Graças a Deus, meu marido, ele me apoia muito, sempre me apoiou, e ele também me ajuda. Então, inclusive aqui no Brasil, muitas vezes que eu venho, é ele que marca os compromissos, ele que cuida da minha agenda. Então, ele sempre me deu muita força até hoje. Hoje, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo trabalhando, ele está lá também trabalhando, mas cuidando das crianças. Então, eu acho isso muito bacana, quando você tem alguém que te apoie, o seu marido, o seu namorado, seu companheiro. Isso é muito... É uma parceria, né? Exatamente. É uma troca. Parceria. Quantas vezes você ficou cuidando dos filhos para ele trabalhar, agora ele pode te dar um help também, né? É verdade, né? É verdade. Eu acho que o mundo moderno é isso. Não tem mais aquele negócio da mulher ficar em casa cuidando das crianças, da casa, e o homem só que tem de trabalhar. Lá em casa, ou eu ou ele, isso aí não importa. Quando ele tem de cuidar, ele cuida super bem das crianças. E eu fico tranquila também, viajando, sabendo que as crianças estão sendo bem cuidadas. Então, graças a Deus, ele sempre me apoiou e continua me apoiando. Agora, Marcília, eu acho que outro ponto que causa dúvida para os brasileiros que nunca trabalharam nos Estados Unidos ou que pensam em ir para lá é exatamente como os brasileiros são tratados lá no mercado de trabalho. Você, no seu campo especificamente de atuação, né? Pensando em trabalho, você convive também e tem que trabalhar ali como empreendedora, até talvez liderar, ter um time de pessoas que não são brasileiras. Como é que os americanos veem essa questão? Na verdade, os americanos, eles apoiam muito, eles dão muita força. Então, para isso você não enfrentou nenhum preconceito? Não, para isso não. Pelo contrário, eu sempre fui muito recebida lá, em todo lugar, pelos americanos. Então, no meu ponto de vista, não tem dificuldade. Muitos americanos até adoram tudo, a cultura, a comida brasileira. Então, nos lugares onde eu vou, até em lojas, em qualquer lugar, eles, você é de onde? Eu falo brasileira, eles imediatamente já abrem o sorriso. Carnaval, futebol e caipirinha. Então eu sou muito bem recebida lá, nunca fui mal recebida. Então eu acho que, assim, o pessoal que vai para trabalhar também, eu acho que pela experiência que eu tenho, os amigos que eu conheço, todos eles relatam que os americanos sempre os recebem bem. Acaba que começa com trabalho e depois acaba virando amigos. Uma aproximação Exatamente, mesmo, né? Uma aproximação maior. Então... Agora, uma coisa desse bate-papo que você cita que me chama muita atenção é a importância de estar legal para poder se desenvolver bem aí em qualquer área profissional. A gente está falando aqui de empreendedorismo porque é a área dela, mas eu acho que para todas isso vai fazer a diferença, Exatamente, né? Faz muita diferença, porque quando você vai para lá com a documentação legal, lá você consegue trabalho, você consegue tirar a carteira de motorista, digamos que esses obstáculos você não teria. Agora, quando você vai para lá de uma forma ilegal, aí você não consegue tirar a carteira de motorista, não consegue trabalho, opções de trabalho. Por isso que a maioria vai para ser babá, para empregos informais, né? Informais, exatamente, porque para ter uma profissão lá, para seguir a profissão, uma profissão de engenheiro, dentista, então no caso tem de ter a documentação
toda legalizada. Agora, eu sei que tem outra coisa que as pessoas devem estar curiosas para saber, que é a questão do empreendedorismo. É lógico que a gente sabe que existem lá muitas diferenças do que acontece nos Estados Unidos para o que acontece para cá, mas eu acho que se tem uma coisa que é comum, que vale muito a pena a gente falar, é a importância da sua rede, dos contatos, dos amigos, do networking. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Não, isso aí é uma coisa muito importante, porque os contatos, o network, você consegue ir longe, digamos assim. Agora, dependendo da sua área também, depende do que você faz lá, mas em geral ajuda bastante o network, os contatos, enfim, isso aí ajuda muito. Para quem quer empreender, porque você atua lá e atua aqui também, né? Sim. Qual que é a orientação que você deixa? A gente está em um momento, e eu tenho lido muito, que as pessoas que por algum motivo perderam o emprego, receberam aí bons valores muitas vezes, alguém que estava muitos anos numa empresa, foi mandado embora, está com dinheiro guardado, e o sonho do brasileiro muitas vezes é empreender. Tem que ter alguns cuidados para empreender. Qual que é, de novo, a orientação que você deixa para quem tem esse sonho? Olha, lá nos Estados Unidos, para quem quer empreender, eles têm várias opções no qual eles apoiam e até te ajuda a ficar lá, digamos, legalizado. Tem um incentivo mesmo, né? Lá eles incentivam, lá tem vários incentivos. Então aí eu aconselho para quem tiver um dinheiro querendo ir também mudar de país, lá é um país onde eles apoiam muito o empreendedor, eles têm vários incentivos lá. A pessoa pode ir, estou imaginando aqui uma pessoa que está planejando ir para lá, e ela tem o visto de turista, né, como a maioria de nós. Essa pessoa pode ir, de repente, lá ela conversa e pode acertar para já ficar, ou ela já deve ir com tudo pronto daqui? Qual que você acha que é o principal, o melhor para ela fazer? Com certeza já pronto tudo daqui. E principalmente se a pessoa se é orientada por um bom advogado de imigração, com certeza indo com tudo pronto daqui é bem mais fácil, bem melhor do que chegar lá e de repente ir com o visto de turismo e chegar lá e ficar um tempo ilegal até, digamos, sair essa documentação. Então eu aconselho aí tudo pronto daqui. E a gente sabe, se a pessoa ficar lá um tempo ilegal, ela pode ter o problema que ela não teria se ela já fosse com tudo certo daqui, né? Exatamente. Depois de 6 meses que a pessoa fica lá, que é o tempo máximo que o turista, no caso, poderia ficar, então aí depois desses 6 meses ficaria ilegal. Então aí esse processo aí também não é bem visto pelos americanos. Tem alguns casos que a pessoa vai para lá, fica ilegal e depois começa o processo lá de legalização, a pessoa tem de retornar para o país de origem e esperar a documentação ser legalizada para depois retornar para os Estados Unidos. Então aí com certeza para quem tem essa opção é bem melhor já ir com tudo pronto. Acho que para a gente finalizar, fica aí todas essas orientações de quem já tem toda essa experiência. Quero te desejar cada vez mais sorte mesmo. Obrigada. E que você continue aí dando certo em tudo que você faz e continue sendo exemplo para tantas mulheres que estão nos assistindo, não é verdade? Obrigada. Foi um prazer te receber aqui, viu? Prazer foi meu. Ó, para quem quiser entrar em contato, tem o site www.luzbet.nyc, tá passando direitinho para vocês, tá? E tem também www.marcilialuzbet, também .nyc, tá passando direitinho para vocês. Mais uma vez, obrigada, uma ótima tarde, viu? Jaque. Tem o Instagram dela também, tá passando, tá? É verdade. Tá passando, tá? Mais uma vez, obrigada, uma ótima tarde. Querida.